No início da década passada, a Lígia, então no auge de sua carreira, teria podido, se assim tivesse desejado, se candidatar e certamente vencer a eleição para dirigir esta faculdade. Não o fez, não porque não quisesse, como tantos colegas, se desviar de uma carreira solo. Não o fez porque sempre preferiu batalhar no seu departamento, como provam os seguintes exemplos verdadeiramente exemplares. Naquele mesmo momento em que ocorria a eleição para a diretoria da faculdade, também havia eleição para coordenador do programa de pós-graduação em História Social, e que acabava de perder a nota 7. O que fez a Lígia? Prontificou-se a, sem nenhuma função formal, secretariar, digamos assim, o dia a dia da nova gestão. Tocar a nova gestão. Graças a coordenação, graças à qual, com contribuição decisiva da Lígia, o programa recuperou a nota 7. Terminada essa tarefa de carregadora de piano, como se diz, o que faz a Lígia em seguida? Assume a comissão de graduação do curso de História. Corria então o ano de 2004 e no departamento criou-se uma crise, uma espécie de vazio de poder. O que fez a Lígia, visando superar a crise e ao mesmo tempo renovar a chefia do departamento, propôs a um colega que se candidatasse. Ela não só apoiaria, mas se aceitasse a incumbência, ela seria sua vice-chefe. E assim aconteceu. Ora, a meu juízo, tamanho desprendimento pessoal e devotamento cívico por parte da Lígia à sua instituição merece que se faça um paralelo histórico. No primeiro momento, ocorreu-me fazê-lo com o que diz Tocqueville e a democracia na América, quando, para explicar e exaltar a importância da prática associativa entre os norte-americanos, formula o conceito de l'intérêt bien entendu, do interesse bem compreendido, isto é, da complementaridade que pode acontecer entre o interesse particular e o interesse coletivo. Mas depois, refletindo melhor, ocorreu-me que o paralelo mais apropriado e feliz para exaltar essa característica cívica exemplar de nossa homenageada seria com o Vivere Civile, florentino de que fala Maquiavel, daqueles momentos em que não poucos cidadãos de Florença, quando a liberdade corria perigo, subordinavam seus interesses particulares ao interesse público, ao bem comum da coletividade. Concluo lembrando um último traço da personalidade da Lígia, a ironia. Todos sabemos como ela se vale o tempo todo desse recurso para se expressar. E sempre que vem à baila algo que diz respeito à sua personalidade e espírito refinado, Lígia recorre à ironia, atribuindo isso à sua origem aristocrática, ao bairro de Santo Amaro, ao desoazou. Suspeito que, de tanto ironizar sobre isso, a Lígia acabou por acreditar, ou talvez tenha sempre assim acreditado, que essa sua nobreza de caráter, ela a deve ao nome Prado, aos ares de Santo Amaro, às freiras francesas do desoazou. Mas eu acredito, como os grandes humanistas do Renascimento acreditavam, que a única verdadeira nobreza é a espiritual, e que, portanto, a nobreza da Lígia, sem demérito ao nome Prado, aos ares de Santo Amaro e às freiras francesas, nada tem a ver com estes últimos, porque trata-se de uma virtude rara e misteriosa, que não se explica nem pelo sangue, nem pelo dinheiro e nem mesmo pela educação. Que fortuna a da nossa faculdade ter entre seus membros uma professora emérita dotada de tão alta e extraordinária. Neste momento, passamos à professora Sandra Margarida Dintrini, diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, que fará a entrega do diploma do título outorgado pela Congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo
a professora doutora Maria Lígia Coelho Prado. Passamos a palavra, nesse momento, a homenageada professora doutora Maria Lígia Coelho Prado, professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Com a palavra, professora Lígia. Quero cumprimentar a diretora da nossa faculdade, professora Sandra Nitrini, a chefe do Departamento de História, professora Sara Albieri, ao vice-diretor da faculdade, professor Modesto Florenzano, a Kelly, que está compondo a nossa mesa. Me dirijo aos senhores e às senhoras. Aliás, o correto seria às senhoras e aos senhores, perdão. Também já quero de início dizer que na fala do professor Modesto houve um equívoco muito sério e eu não estudei no Desoazô, eu estudei no Sion. Então, eu acho que gostaria de iniciar aqui com esta restabelecida verdade. Estou fazendo essa graça porque vocês compreendem que vai ser muito fácil para eu falar. Eu agradeço, emocionada, a esta faculdade, na pessoa da sua diretora, minha querida professora Sandra Nitrini, pela homenagem que ora recebo. Agradeço ao Departamento de História, na pessoa de sua chefe, a professora Sara Albieri, pelo apoio e reconhecimento. Eu não tenho palavras para agradecer ao meu querido amigo Modesto Florenzano por esta linda, generosa e carinhosa saudação que me tocou profundamente, de verdade. A condução a esta sala pelo professor Ulpiano Toledo Bezerra de Menezes e pela professora Maria Helena Rolim Capelato tem para mim um significado transcendental. Ulpiano, por ser exemplo ímpar de intelectual. Maria Helena, minha irmã e parceira intelectual, por este gesto ser o símbolo da nossa amizade e cumplicidade de mais de 40 anos. A presença de todos que aqui estão, sei que alguns vieram de bem longe, queridos familiares, amigos, colegas, ex-alunos, alunos, funcionários, se constitui em extraordinário privilégio que me gratifica e reconforta. Transformar em discurso de agradecimento os muitos sentimentos que me dominam não é tarefa simples. Temerosa de seu cumprimento, invoquei as musas da eloquência, da retórica, da poesia. Mas elas não me ouviram. Clamei por Clio, em vão. Em busca de solução, perdi-me em devaneios, reminiscências e recordações. Voltei ao passado e meus sentimentos se mesclaram. A nostalgia pelo tempo que fugiu, a saudade dos que se foram, a segurança afetiva da família, as sólidas amizades, a alegria da docência, o prazer
da pesquisa, as lutas políticas, os desgostos, as perplexidades, as convicções, a esperança. Senti que a imagem da adolescente inquieta e introspectiva que outrora fui, e que, lendo livros e mais livros, buscava encontrar respostas filosóficas para os enigmas da existência, ainda me rondava. Escreveu Carlos Fuentes que as guerras contra as lembranças são perdidas, no fim, por quem as realiza. Temos de fazer presente o passado. Fecho as aspas. Então, façamos presente o passado. Nós, historiadores, somos os mestres do tempo. Com familiaridade, analisamos as várias temporalidades na história. Discorremos sobre permanências, mudanças e rupturas. Porém, quando desejamos narrar nossa própria trajetória, pensar o tempo de nossa vida, nos enredamos nas tramas da memória e do esquecimento. E tantas vezes nos perdemos na busca de sentido para nossos atos e na garantia de sua fidelidade. Enfim, falar de si próprio em público é perturbador. Além disso, é sempre preciso conter o primeiro impulso de, ao olhar para o presente, invocar a célebre invectiva de Cícero contra Catilina, o tempora, o mores, e lamentar os desacertos dos dias atuais. Porém, a despeito de tudo, façamos presente o passado. Desse modo, de um lado, tento aplacar a saudade, memória em estado de incandescência, como bem disse Eduardo Lourenço. De outro, recordar é um ato relacional, de alteridade, que me permite contar algo sobre a experiência da minha geração nesta casa e sobre o meu particular envolvimento com a área de História da América Independente. A faculdade que conheci quando comecei a ensinar, em 1975, é bastante diferente da atual. Nesses 40 anos, notei formas diversas de entender a vida universitária e presenciei mudanças significativas que acompanharam as sucessivas gerações. As identidades e lealdades institucionais se transformaram, acompanhando outros modos de compreender a inserção docente na academia. Pertenço à assim chamada geração de 68, cujo perfil é bastante definido. Geração que se formou em uma época onde havia uma linha divisória distinguindo duas maneiras de se relacionar com o mundo à sua volta: ser a favor ou contra a ditadura. Nós assumimos um posicionamento crítico frente ao regime militar que se apoiava em convicções políticas e grande comprometimento institucional. O contexto assim o exigia. Foram tempos muito difíceis, de medo, de perseguições, mas também de fortes amizades, de solidariedade e de muita esperança no futuro. Nossa geração acreditava estar do lado certo da trincheira, com a história apontando-nos o caminho em direção ao futuro promissor. Fiz a graduação
entre 1968 e 1971. Durante o curso, não me sentira atraída pela disciplina de História da América. Estive voltada fundamentalmente para as matérias de História do Brasil e de História Moderna e Contemporânea. E foram os professores dessas áreas que marcaram minha formação como historiadora. Maria de Lourdes Mônaco Janotti, Sueli Robles Reis de Queiroz, José Sebastião Viter, Maria Odila Silva Dias, Fernando Novaes, José Jobson Arruda e, naturalmente, Carlos Guilherme Mota, meu futuro orientador no mestrado e doutorado. Mas não me esqueço de um curso sobre História da Grécia, ministrado por Paulo Pereira de Castro, e outro sobre Roma, por Aldo Janotti. Nunca pude ser aluna de Emília Viotti da Costa, em função de sua cassação, nem de Sérgio Buarque de Holanda, que se aposentou em protesto contra as arbitrariedades do regime militar na universidade. Do mesmo modo, o Piano Toledo Bezerra de Menezes não foi meu professor na USP, porém, tive o privilégio de ser sua aluna de latim no 3º ano do curso clássico no Colégio Sion. Às vezes, imagino que meu encontro com a disciplina de História da América foi arquitetado por Fortuna, a deusa do destino. Até aquele momento, quando eu terminei o curso, fiz um mestrado, não encontrara, como já afirmei, afinidades especiais com a área, que não gozava de muito prestígio no departamento. Aberto um concurso na disciplina, apresentei-me como candidata à vaga por insistência de alguns amigos, entre eles Ana Maria de Almeida Camargo. O departamento, fugindo à regra, à época, a praxe era uma simples indicação do chamado catedrático da chamada cadeira, propôs a abertura de um concurso de títulos que seriam examinados por uma comissão de 3 professores. Inscreveram-se 18 candidatos, sendo 4 aprovados, entre eles eu. Dessa maneira, comecei a lecionar História da América Independente. Não estava bem preparada para tal tarefa, especialmente porque em meu curso de graduação, os séculos XIX e XX jamais haviam sido contemplados nos programas da disciplina, cujos limites cronológicos máximos estavam dados pelo período das independências políticas. Com grandes dificuldades iniciais, sem referências bibliográficas básicas, sem modelos de interpretação estruturados, sem a definição de temáticas centrais, comecei a aventura de descobrir a história da América Latina independente. Fizera uma primeira escolha, restringir-me à parte da América colonizada pelos espanhóis, deixando de lado a América anglo-saxônica. Fui descobrindo, aos poucos, a extraordinária história dos demais países da América Latina, até me transformar numa apaixonada professora da disciplina. É importante lembrar que ensinar a história da América Latina contemporânea naqueles anos da ditadura militar significava carregar um ônus extra. Era politicamente perigoso aos olhos do regime. Muitas revoluções haviam sacudido o continente rebelde e a Revolução Cubana era entendida como um mau exemplo que não podia ser seguido ou nem mesmo mencionado. Muitas vezes me perguntei sobre o porquê do meu fascínio pela história da América Latina. Poderia oferecer longas explicações
envolvendo questões de ordem cultural, política ou social. Porém, há uma passagem do romance de Carlos Fuentes, La Campaña, que concentra o eixo explicativo das minhas afinidades. O livro conta a saga da independência da América Espanhola e, num determinado trecho, o padre Quintana, líder radical dos rebeldes, fala sobre as ideias liberais com o revolucionário argentino Baltasar Bustos. Diz Quintana: quem inventou essa frase, penso, logo existo? Que pretensão! Nem meu pensamento é meu, nem minha é esta experiência. Nem penso, nem existo sozinho. Cada palavra é compartilhada. E continua o ex-padre Quintana para Baltasar: quando te escuto, creio que tu estás sendo muito simples com tua própria fé secular no progresso e na razão. Por favor, Baltasar, seja sempre um problema. Seja um problema para teu Rousseau, o teu Montesquieu e todos os filósofos. Não os deixe passar por tua alma sem pagar direitos de aduana espiritual. A nenhum governante, a nenhum Estado secular, a nenhum poder militar ou econômico, não lhes dê tua fé sem tua confusão, tua complicação, tuas exceções, tua maldita imaginação deformante de todas as verdades. Fecho as aspas. Quando comecei a ensinar no Departamento de História, como já disse, em 1975, depois de terminado o mestrado com Maria Helena Capelato, fazia muito pouco tempo que a antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, pelas reformas de 1969, fora desmembrada e dera lugar à Constituição que ora conhecemos. Eu nada entendia das entranhas do mundo universitário e dos meandros do funcionamento da instituição, mas percebia uma hierarquia natural estabelecida entre os docentes. No topo, os catedráticos, ainda que o cargo não mais existisse, e abaixo, hierarquicamente, os demais. Rapidamente compreendi que, do mesmo modo que no Olimpo, o cotidiano universitário dos mortais estava atravessado por conflitos e disputas. Logo nos primeiros anos, em 1978, fui eleita representante dos mestres para o Conselho do Departamento de História. Este foi meu noviciado político, que compartilhei com as queridas amigas Maria de Lourdes Janotti e Silvia Baceto, também integrantes do Conselho. Nós três formávamos um bloco contra o poder dos titulares catedráticos. Perdíamos todas as votações, mas fazíamos muito barulho. Fazíamos parte de um grupo de professores mais jovens, que hoje constituem a velha guarda do departamento, que tinha uma proposta política de democratização das instâncias de poder do departamento. Elaboramos um programa com reivindicações: contratação de docentes por concurso, criação de uma plenária no lugar do Conselho do Departamento, com a participação de todos os professores, com direito a voz e voto, e com representantes de alunos e de funcionários. E também propunhamos a eleição direta do chefe do departamento pelas 3 categorias. Depois de muitos embates,
tais objetivos foram alcançados. Lembro esse episódio com o intuito de enfatizar que o comprometimento político-institucional era parte integrante da agenda da minha geração. Sempre gostei de dar aulas, desde os tempos de criança. Quando brincava de escolinha, obrigando minha irmã e meu irmão a serem os alunos não muito felizes com a ideia. Até hoje, nunca perdi o prazer de ensinar. Tenho clareza de que aprendo muito com os alunos, que nunca permitiram que eu me perdesse em saudosismo, a lembrar as glórias do meu tempo e a abominar as mudanças do presente. Eles estavam lá, na sala de aula, esperando que eu pudesse responder às questões levantadas e a corresponder às sempre renovadas expectativas. Os alunos têm a capacidade de me rejuvenescer, me estimular e me contagiar com o entusiasmo e a energia próprios da juventude. Por isso, já escrevi faz um bom tempo que eles são o sal da vida universitária. Aconteceu muitas vezes que, ao término do curso regular de América Independente, um punhado de alunos, animados com a descoberta dos temas latino-americanos, me procurava manifestando a vontade de continuar a pesquisar. Assim, constituí diversos grupos de estudo. O primeiro deles surgiu em 1981, com o nome de AELA, Associação de Estudos Latino-Americanos, do qual participaram futuros alunos de pós e hoje professores universitários, como José Luiz Beirede, Alberto Ágil e Kátia Gerabi, e outros que não seguiram a carreira universitária, como Ângela Marques da Costa. O último grupo encerrou suas atividades no final de 2011. Por quase 3 anos, reuni-me com 6 alunos do período noturno, integrantes da minha derradeira turma de graduação. Em 1984, iniciava-se uma nova fase da minha trajetória acadêmica, a de orientação na pós-graduação. Tomei a firme decisão de me dedicar exclusivamente à formação de jovens pesquisadores em História da América Latina. Era um desafio, pois não havia uma tradição de pesquisa na área. Uma escolha distante das correntes da moda, pois a América Latina não atraía muito interesse e nem despertava grande entusiasmo. Como não sei fazer nada sem pleno envolvimento, dediquei-me a esse projeto com convicção, ainda que não houvesse qualquer segurança de que fosse dar certo.